Então, gente, como eu falei para vocês, agora nós vamos falar sobre as aulas 21, 22, 23 e 24 sobre associação de resistores em série e em paralelo. Bastante importante, tá? Primeiro, vamos falar que existem dois tipos de associação de resistores básicos, a associação de resistores em série e a em paralelo. A junção dessas duas associações no mesmo tipo de circuito forma associação mista, que na verdade é uma composição dessas duas iniciais. Então vamos conhecer inicialmente essas associações. Primeiro, a associação em série. Qual que é a característica dessa associação? Uma resistência, um resistor, ele vai ser associado em série quando aparece uma ligada uma a uma em seguida a outra. Então, eu vou ter uma ligação que vai estar um resistor após o outro. Gente, resistor representa só aquele resistorzinho? Não, uma lâmpada é um resistor. Qualquer fonte que pegue a energia elétrica e converta em outra forma, ela oferece resistência e é um resistor. Então, a lâmpada, por exemplo, ela pega energia elétrica e vira energia luminosa. Então, ela é um resistor, né? De alguma forma. Então, gente, toda vez que elas estiverem seguidas umas das outras, a associação é em série. Essa associação em série tem uma característica. A corrente que passa por esses resistores é sempre a mesma. Então, eu tenho a mesma corrente em todos os resistores ligados nessa série, nesse circuito. Então, a corrente é a mesma em todos eles. Só que cada resistor vai ter uma voltagem, uma diferença de potencial específica para cada um deles. Então, eu vou ter uma diferença de potencial, uma voltagem para o resistor 1, que vai chamar 1, para o 2 e para o 3, e para quantos resistores em série eu colocar. Essa associação é a associação do pisca-pisca antigo de Natal. Quando você ligava, né, todas as luzes acendem, mas se uma delas queima, depois para de passar corrente para as outras e todo o pisca-pisca parava de funcionar. Hoje em dia não faz mais essa ligação tão simples para o pisca-pisca, mas é um exemplo a se pensar. Então, gente, se a gente pensar que a gente tem a mesma corrente, mas a voltagem é diferente, para a gente determinar a voltagem total do circuito, a gente tem que somar as voltagens de cada resistor, que é isso aqui. Só que o que é a voltagem? A voltagem é uma relação envolvendo R vezes I. Reescrevendo isso aqui, né? A gente tem que U é R vezes I. Então, a gente monta isso aqui e descobre que existe uma fórmula para a gente determinar a associação, a resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? É o resultado referente a todas as resistências que existem nesse circuito. Então, a resistência equivalente no circuito em série é dada pela soma de todos os resistores. Tá? Eu vou somar todas as resistências e vou achar o valor da resistência final, por meio dessa fórmula. E aqui posso ter 30 resistores, que eu vou somar os 30, tá? Existe uma fórmula especial para quando os resistores são todos iguais. Imagine que eu tenha 5 resistores nesse circuito, todos eles têm 10 ohms. Então, eu posso calcular usando essa equação em que eu multiplico o número de resistores vezes a resistência deles. Então, nesse caso que eu acabei de falar, eu multiplicaria 5, que é o número de resistores, vezes a resistência de 10 que cada um tinha. Então, eu teria uma resistência equivalente de 50. Se eu fizer por esse método, também vai dar certo. Eu vou ter que somar 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 5 vezes dá 50 também. Né? Então, é um método para facilitar quando os resistores são iguais e ao invés de fazer uma soma, eu multiplico. O outro tipo de associação é o em paralelo. Nesse tipo de circuito, a gente tem a mesma tensão entre os resistores, mas a corrente é diferente devido à ação do que a gente chama de nós, que são ligações, pontos de ligação, né? Em que a corrente vai se dividir. Então, eu forneço uma corrente, mas chega nesses pontos aqui, que são os nós, as correntes se dividem cada uma para um percurso, ou seja, eu estou fazendo caminhos diferentes para a corrente. Então, ela vai se dividir entre esses caminhos.
Se os resistores forem todos iguais, a divisão da corrente vai ser igual para todos. Então, imagine que eu tenho uma corrente de 3 amperes chegando. Se os 3 resistores forem o mesmo tipo, o mesmo valor, cada um deles vai receber 1 ampere. Né? Cada um deles recebe 1 ampere. Caso esses resistores sejam diferentes, cada um deles vai receber um valor que também é diferente. O interessante aqui é que, como eu disse, a tensão é a mesma. Então, se eu estou oferecendo 12 volts para esse circuito, eu vou ter 12 volts aqui, vou ter 12 volts aqui, vou ter 12 volts aqui. Mas, como eu disse, a corrente é diferente. Existe uma relação montada que permite a gente descobrir a resistência equivalente nesse tipo de associação, que é essa daqui. 1 sobre RQ é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Nesse caso, como a gente viu, a voltagem fica igual, mas a corrente não. Então, se a gente reorganizar, dá para chegar nessa equação. Não fiquem preocupados com como fazer isso, vocês precisam saber usar essa equação aqui, tá? Ela é uma equação válida para quantos resistores em paralelo tiver. Se eu tiver 3, eu vou usar até o R3. Se eu tiver 4, eu posso usar até o R4 e assim sucessivamente. Tá? Fiquem atentos que para usar esse tipo de equação tem que fazer o mínimo, uma vez que a gente está falando de fração, tá? E que essas resistências estão no denominador. Na nossa aula live, eu vou fazer alguns exercícios com vocês que eu estou passando para vocês fazerem como revisão, tá? Para vocês entenderem como fazer matematicamente as contas envolvendo a associação de resistores e resistência elétrica. Queria mostrar para vocês isso aqui que também é muito importante, que é o cálculo da resistência equivalente. Quando o circuito ele é composto por apenas 2 resistores em paralelo, ou se eu quiser fazer de 2 em 2 ao invés de fazer tudo de uma vez, eu posso fazer sempre de 2 em 2, e para isso eu posso usar essa equação em que R aqui é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, lembrando que o R aqui representa as resistências dos resistores. E se eu tiver vários resistores iguais em paralelo, por exemplo, se eu tenho 20 resistores, se eu tenho 10 resistores e todos eles têm 20 ohms cada. Então, eu vou pegar o R, que é 20, porque eles têm 20 ohms de resistência, e são 10 resistores. 20 dividido por 10, eu tenho um número aí de resistência de 2 ohms, tá? Lembrando, a resistência é medida em ohms. Aqui a gente está falando sobre o que é um curto, lembrando o curto-circuito é uma ligação que eu faço sem resistência ou com resistência desprezível, e quando eu faço essa ligação, o fluxo de corrente tende a passar por aquele local, ao invés de passar por um local que tenha resistência. Então, isso é o curto. Às vezes, um curto pode gerar um acidente, caso essa corrente produzida seja muito intensa para aquele material, porque o material ele tem uma certa resistência, uma resistividade à corrente. Se ela for muito alta para aquele material, ele vai derreter, o fio vai derreter, aí pode pegar fogo, né, ou desarmar, por exemplo, o relógio da nossa casa. A gente também tem os medidores elétricos, que são os medidores que a gente usa para medir algumas grandezas importantes no circuito. O voltímetro, por exemplo, ele é usado para medir a voltagem ou DDP do circuito. Ele é ligado sempre em paralelo com o elemento que a gente quer medir e, normalmente, um voltímetro ideal ele tem uma resistência interna infinita, ou seja, tem que ter muita resistência para que a medida não seja alterada. Lembrando, a ligação é em paralelo, então eu tenho esse resistor, eu tenho que fazer essa ligação que forma um nó aqui para ser em paralelo, tá? O símbolo do voltímetro é o V. E aqui é um aparelho multímetro que tem essa função voltímetro também, tá? E o outro é o amperímetro, né? O amperímetro é para medir corrente do circuito. Ele sempre vai estar associado em série com os demais componentes que compõem o circuito. Por exemplo, eu vou colocar ele em série com o resistor. O amperímetro ideal ele tem resistência interna nula. O voltímetro tem que ter muita resistência. O que significa isso? Que
ele tem que ter uma resistência altíssima. No caso do amperímetro, ele não pode ter resistência nenhuma, porque senão o fluxo de corrente vai ser alterado por ele, a quantidade de corrente. Então, nula. Importante, tá, gente? E ele é colocado em série. Quando for colocar, não pode estar ligado o circuito. Tem que desligar o circuito antes de ligar e colocar em série, que é assim, ligado logo em seguida daquele resistor ou daquele ponto onde eu quero medir a corrente. Então é isso para esse vídeo. Agora o último vídeo de hoje vai ser sobre a aula 37 e 38 sobre ímãs e magnetismo, tá, gente? Já vamos terminar, vamos para o último vídeo.